Olá pessoal, meu nome é Gerson, eu sou da CIS e nesse vídeo eu continuo mostrando as entidades relacionadas ao módulo de GED do NeoContent, nosso software de gestão de processos e gestão documental, perfeito? É, o que são documentos no NeoContent? Documentos são registros que a gente cria. Eles são filhos de pasta. Então imagina que a gente viu no vídeo anterior sobre pastas, ela é organizada. As pastas são organizadas hierarquicamente e dentro de uma pasta você pode ter obviamente outras pastas, mas também documentos. Perfeito? Então documentos são registros que podem agrupar arquivos e ter metadados, ou seja, atributos, alguns fixos e outros adicionais e selecionados e escolhidos numa configuração de uma determinada estrutura de pastas. Perfeito? Então ele tem essas duas funções básicas: agrupar arquivos, ou seja, documentos podem ter de 0 a N arquivos associados. Zero a gente fala quando o sistema está gerenciando documentação física, ou livros, ou mapas, entidades que existem apenas fisicamente. Entretanto, há a opção de você colocar um arquivo, quer dizer, você precisa. E arquivo eu vou falar em um dos próximos vídeos, mas você pode colocar um arquivo ali ou mais de um arquivo. Às vezes você precisa de botar um PDF e o original que gerou aquele PDF dentro de um mesmo documento. Isso depois a gente vai falar. E aí é importante só frisar a diferença de documentos e arquivos no NeoContent. Documentos são registros, é uma entidade que registra atributos e associa, relaciona arquivos a ele e ele é associado a uma pasta, perfeito? Então, vamos ver aqui na prática como é que funciona a criação e ao longo das operações eu vou detalhando cada um dos pontos, perfeito? Então, vamos aqui para o NeoContent. Vou entrar aqui, vou fazer o login. Perfeito. Vou entrar aqui no explorar, demonstrações. Aqui em exemplos. Estou navegando na pasta e vou criar aqui uma pasta de trabalho. Perfeito? Primeira operação é uma criação de documento. Então, eu posso criar um documento de duas formas. Eu posso vir em ações e selecionar criar documento, ou eu posso simplesmente clicar nesse botão aqui com mais. Então vou clicar aqui e entro na ficha de criação do documento. Um documento ele pode ter uma regra de formação vinculada ou não, e uma regra de validação, perfeito? Quando o NeoContent vem, a primeira instalação, ele não vem com nenhuma regra de validação, de bloqueio, ou seja, ele não tem nenhum tipo de validação quanto ao código que você colocar e nenhum tipo de geração automática de código de documento. Então ele vem com a liberdade de você colocar qualquer código ali no nome que vai funcionar. E essas geração e validação elas são configuradas para cada uma das pastas, tá? Então aqui a única observação que a gente tem que colocar, que o que já vem configurado, é que todo documento criado ele é automaticamente convertido para maiúsculo, tá? E isso é uma configuração de administração. Você pode no sistema NeoContent desligar, ou seja, deixar que ele crie maiúsculos e minúsculos. Arquivos e pastas eles já são por padrão desligado a conversão para maiúsculo, perfeito? Mas documentos a gente deixa em maiúsculo, normalmente ele é o que recebe uma codificação da empresa e tudo mais. Aqui no caso não tem. Então eu vou criar aqui um chamado, sei lá, um desenho exemplo, vou chamar assim. Revisão. Como eu já falei lá no vídeo sobre pastas, a gente numa pasta a gente pode colocar um agrupamento de revisão. E esse agrupamento de revisão ele tem sequência. E as revisões servem justamente para você fazer esse controle das revisões dentro do sistema. No NeoContent só tem um documento com uma revisão no banco de dados. Ou seja, você não consegue ter
esse desenho exemplo com revisão zero em outro local. Às vezes é necessário, mas tem uma forma de fazer isso, eu vou mostrar mais adiante. Perfeito? Então aqui nesse projeto, nessa pasta, desculpa, exemplos, a sequência de revisão tá associada como 0, A, B, C. É uma revisão que a gente chama de padrão aqui. Perfeito? Mas você pode criar quantas você quiser, associar em pastas da forma que você mais que for necessário da sua corporação. Perfeito? Vamos para o status. Aí aqui a gente pode escolher um desses 4 aqui, mas isso também é flexível, tá? Você pode criar quantos status forem necessários. Liberado para compra, não aprovado, em trabalho já tem aqui, ó, mas por exemplo, em revisão, os status você pode configurar à vontade, tá? E por trás dos status tem situações, e essas situações elas têm percentual de peso de avanço, progresso, e esses progressos estão vinculados ao módulo de gestão de projetos, perfeito? É um outro módulo que a gente está desenvolvendo dentro do NeoContent. Não está pronto ainda não. Então escolhi o status, e aí aqui tem um ponto legal, o tipo, que é o tipo documental. Aqui não está com tipo nenhum, então não tem nenhum atributo do tipo documental. Mas se eu escolho um deles aqui, ó, que está disponível, tem o padrão. Se eu escolher, ele já vai botar aqui, ó, 2 atributos chamados variável e nível de criticidade. E se eu escolher engenharia, o tipo documental já vem com 3 diferentes. Ou seja, de acordo com o tipo documental, os atributos são alterados, os atributos vinculados ao tipo documental. Perfeito? Então eu posso ter quantos eu quiser vinculados ao tipo de documento, independente do local que eu esteja criando esse documento. Então eu vou deixar aqui o tipo padrão mesmo, e tem uma variável não obrigatória, vou deixar em branco, nível de criticidade vou deixar médio mesmo. Eu poderia trocar aqui para alto, médio, baixo, vou deixar médio. Tá? Descrição, teste, perfeito. Atributos de pasta, aqui são os atributos que estão associados à pasta exemplos. Tá? Então vamos ver que se tem algum. Tem destinação final e é obrigatório, então vou ter que botar aqui algum texto, né? Descarte. Perfeito? Aqui eu posso botar a data do documento, a data de hoje, mas eu não vou botar não. A data de expiração, ele pode calcular baseado na tabela de temporalidade, mas eu também não vou colocar. A localização, aqui vou até aproveitar esse exemplo aqui, ó. Estante 01, prateleira 45. Eu poderia botar uma localização física do documento. Não é necessário, não é obrigatório. Perfeito, vou deixar em branco. Mas eu poderia botar, e se eu não tiver arquivos associados, eu entendo que aquilo ali é localização física e o documento e o arquivo não existe digitalmente. Tá? Mas se eu colocar um arquivo digitalmente, colocar ali uma localização, significa que ele existe tanto no modo físico quanto no modo digitalizado. Eu posso ou salvar e incluir novo. Qual a diferença dos dois? O salvar e incluir novo, ele não vai sair da tela, só vai limpar aqui o nome do documento, você vai poder preencher outro documento aqui com todos os dados já preenchidos. Isso facilita um cadastro em quantidade, tá? Lembrando que a gente tem um modo de cadastro em lote dentro do NeoContent, usando planilha e tal, mas isso lá na frente eu vou tocar nesse assunto, perfeito? Por hora vamos trabalhar no manual mesmo. Então, feito isso tudo, todos os dados cadastrados, clico no salvar, o documento foi criado com sucesso. Desenho exemplo, criado com a revisão 0, perfeito? Então, um próximo passo aqui que a gente pode fazer é entrar no documento, que é esse daqui, desenho exemplo, e ver as informações dele. Ó, desenho, revisão, status, tipo, padrão, teste, atributo tipo documental. Ó, média apareceu, variável vazio, atributo de pasta, destinação final descarte apareceu. Esse aqui eu não preenchi. Quem criou, o último que alterou. Lembrando que o sistema guarda toda a auditoria. Se eu alterar, aqui sempre aparece, desculpa, a última alteração. Porém, o último que atualizou e a hora, né? Mas eu tenho registrado todas as alterações realizadas. Localização não coloquei, se ele foi cancelado não, se ele é residente não. Residente significa que ele só tem em meio físico, tá? Peso e progresso são usados na medição, no módulo de gestão de projetos que a gente está desenvolvendo. O peso do documento e quanto que ele avançou, né? Se já foi indexado ou não. Indexado o conteúdo.
a indexação de conteúdo, que a gente vai falar no módulo à parte, ele indexa o conteúdo dos arquivos, mais de 50 formatos, aí inclui Excel e tal, mas a gente vai mostrar isso mais à frente, e também os atributos do documento. Isso eu vou falar no módulo de busca, tá? Depois que até vou aproveitar uns exemplos desses que eu estou criando aqui para a gente fazer as buscas lá no modo de busca básica e no modo de busca avançada, se ele foi notificado ou não. Essas notificações, elas são programadas, tá? Então a gente tem aqui o modo de administração. Esse modo de administração só é visível para quem for administrador. Eu tenho aqui dentro da administração tem o submódulo de segurança, serviços agendados. Aqui tem alguns serviços. Então você tem aqui, ó, tudo está rodando de 5 em 5 minutos, tá? E tudo está habilitado, todos os nossos serviços. Então a gente pode desligar e ligar alguns e aumentar, diminuir o tempo, enfim, tem alguns parâmetros que você pode setar. Exemplo, que a gente vai falar mais adiante, a lixeira, que ela limpa arquivos desculpa, que estão na lixeira de tanto tempo, há mais de tanto tempo, e ela também limpa arquivos que foram feitos download, está lá na área temporária, também tem uma limpeza desse tipo, mas ele roda sempre de 5 em 5 minutos. Só um exemplo, vamos voltar lá, que isso aqui é modo de segurança, é uma coisa à parte, tá? Voltando aqui no nosso exemplo, desenho exemplo, então eu posso vir aqui, alterar uma informação. Vou, por exemplo, alterar a revisão para A, por exemplo, tá? E o teste para teste 2. Aí eu venho e salvo, alterei. Então, se você for vir aqui, ó, já está desenho exemplo A, tá certo? Eu posso, falei do alterar, copiar, vou falar no próximo vídeo, mover, excluir, posso excluir. Esse documento ele foi excluído. Para sempre? Ainda não. Ele vai para nossa lixeira. Então está aqui na nossa lixeira. Ó. Ele, como eu falei, tem um serviço que limpa arquivos que estão na lixeira por mais de um dia. Isso é configurável. Esse um dia pode ser menos. E aí ele faz essa limpeza. Eu posso remover definitivamente logo agora, ou eu posso voltar ao documento. Então ele vai voltar lá para nossa área lá, tá? Já voltou para cá. Eu posso bloquear esse documento. Então, se eu bloqueio esse documento, o documento foi bloqueado, se eu tentar alterá-lo, vou alterar aqui de volta para 0, por exemplo, tá? E mandar salvar, olha o que acontece. O documento foi bloqueado. Então, eu consigo bloquear ele para modificação. E, obviamente, só quem tem permissão para desbloqueá-lo vai conseguir fazê-lo, perfeito? Então, eu venho aqui, desculpa, fui para a pasta. Venho aqui no desenho e desbloqueio. Eu tenho permissão para fazer isso. Tudo dentro do NeoContent tem uma permissão por trás, perfeito? Pelo tempo, eu só vou fazer mais um comando aqui e a gente faz os outros no próximo vídeo, perfeito? Então eu vou fazer um comando aqui que é adicionar favoritos. Ó, o documento foi adicionado a favoritos. Aonde ele fica aqui? Ele fica aqui nos meus documentos. Desenho exemplo A. Vamos lá? Tá aqui, ó. Perfeito? Ele já fica nos meus favoritos. E uma última observação, que existem os últimos documentos acessados. Eu esqueci de salvar aquele documento que eu trabalhei ontem no favoritos, cara. Onde ele está? Eu entro aqui, eu tenho aqui na ordem inversa, ou seja, o último que eu trabalhei foi esse. Eu simplesmente vejo qual é. Por exemplo, eu entro nele, já começo a trabalhar, inclusive posso ir lá e salvar e registrar como favoritos se eu esqueci. Aqui eu vou tirar do favoritos, tirei. Se eu voltar aqui, ó, nos meus documentos, ele já não está mais com meu favoritos, tá certo? Por acaso está aqui ainda em cima, então eu consigo chegar nele fácil. Perfeito? Eu acho que por esse vídeo já está suficiente. A gente faz uma segunda parte mostrando mais comandos, né, relacionados a documento. Perfeito? Então vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.